Nós queremos comunicar ao Brasil que agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade praticados, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil, prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os poderes. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. Ontem, a Câmara dos Deputados, e aqui está o líder Sóstenes, conseguiu também uma vitória importante, de que há uma desobstrução das pautas, e que a partir da próxima semana, pela vontade da maioria dos líderes que representam a maioria dos deputados naquela casa, terá prosseguimento, votação de projetos que consideramos essenciais para restabelecer a normalidade democrática no país. Tanto a questão do fim do foro parlamentar, como a questão da anistia, que vai permitir que o país possa se reconciliar sendo aprovado esse projeto. É evidente que nós aqui não estamos impondo a nenhum parlamentar a necessidade ou a responsabilidade de se votar a favor desse projeto. Mas nós não aceitamos que esse projeto não possa ser pautado e votado para que a população brasileira reconheça ou entenda qual é a posição de cada parlamentar que representa o povo brasileiro. A casa não pode ser tutelada, nem um debate pode ser interditado. Nós estamos fazendo um gesto de normalidade, de restabelecimento da normalidade. Estivemos ontem com o presidente Davi Alcolumbre. Primeiramente ele teve uma reunião com os líderes do governo, depois teve uma reunião conosco. E nós fizemos um esforço hoje junto aos nossos pares. Estamos nesse momento nos retirando da mesa do Senado da República, para que os trabalhos possam fluir normalmente. Agora de 11 horas terá uma sessão virtual, se o presidente entender por bem, poderá ser presencial. Nós estamos desobstruindo aqui, colocando a nossa posição de participarmos dos debates. Toda a oposição vai participar dos debates que ocorrerão normalmente nas pautas que interessam ao Brasil. E o que nós esperamos é que a partir de agora nós possamos de fato, representando o povo brasileiro, discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos, independente da questão ideológica, da questão da preferência de quem quer que seja. Esse parlamento é um organismo livre, e eu quero aqui parabenizar o povo brasileiro. Nós estivemos durante os últimos 2 dias com uma atitude extraordinária, fazendo praticamente a interdição, a ocupação das mesas diretoras das 2 casas. Entendemos que foi um gesto excepcional, mas tivemos o respaldo muito forte da população brasileira e queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram nesse momento e dizer que a vida continua e que vai vencer o Brasil no final. Vai protocolar isso de forma diretamente para entregar para o presidente Davi Alcolumbre ou vai ser regimentalmente? Não, já está protocolado, era um requerimento que foi de autoria do senador Marcos Rogério, está aqui presente, Marcos, onde nós temos já 47 assinaturas nesse documento. Agora 6 desses senadores que assinaram são suplentes, é isso? E tem 41 que têm titularidade atualmente no cargo. Então é a desocupação e a desobstrução, é isso que acabou? Exato. O que nós queremos é que o debate seja estabelecido. Nós acreditamos que há excessos do ministro Alexandre de Moraes, que isso tem toldado tanto o ambiente político como tem atingido a democracia. Nós achamos que o ministro tem se excedido, tem ultrapassado a Constituição e o Senado tem que exercer o seu papel constitucional. Lembre-se que para a abertura do processo propriamente dito, com 41 assinaturas, o ministro é afastado por 6 meses. E aí há uma comissão processante que vai verificar se de fato ele cometeu
esses crimes que são imputados a ele, e ele tem ampla defesa. Aqui no Senado, essa questão da assinatura para o impeachment é o que bastava para se retomar? Tem a questão do senador Marcos Duval também, e tem as pautas que estão lá na Câmara, que é que está dividido, né? Como é que fica o restante da pauta? O senador presidente da Casa anunciou para os líderes que vai impertrar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares que, na opinião da assessoria jurídica do Senado e na nossa opinião, impedem o livre exercício do mandato parlamentar, o que confronta o artigo 53 da Constituição. Então essa foi a decisão do presidente em relação a essa questão do impedimento do Marcos Duval. Em relação às demais pautas, que são justamente a questão da anistia e a questão do foro, elas precisam primeiro passar pela Câmara para poder chegar ao Senado da República. E eu não tenho dúvida que, passando na Câmara, não tem sentido o Senado não fazer o seu papel também de casa revisora e se debruçar sobre os dois temas. Senador, vocês ficaram 2 dias, grosso modo, no plenário do Senado, com uma pauta ampla de reivindicações. Ontem vocês tiveram uma reunião com o presidente da Alcolumbre, teve 2 reuniões com o presidente da Alcolumbre, e a gente sabe que em uma dessas reuniões, pelo menos, ele firmou o pé de que ele não pauta de jeito nenhum o impeachment do ministro da STF. Ele se comprometeu especificamente com alguma das reivindicações de vocês? Olha, no processo de negociação, eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal. Se coloca uma pauta de 100%, e normalmente não é 100% que é alcançado. Para nós, talvez a pauta mais essencial, mais importante, é aquela que reconcilia o país, que é a questão da anistia. Nós temos um país que tem uma tradição de quase 40 anistias. Aliás, se você me permite, a esquerda que hoje vocifera com palavra de ordem sem anistia é aquela que foi beneficiada por essa anistia. E não foi por crime de opinião ou de depredação, foi por crime de morte, de assalto a banco, de violência física, de sequestro. Então nós temos hoje um processo de hipocrisia instalada no país. Então, para nós, para podermos nos debruçar sobre os graves problemas que o Brasil tem, como, por exemplo, a necessidade da instalação da CPMI, do INSS, onde mais de 7 milhões de idosos foram literalmente roubados por essa república sindical, e nós vamos apurar isso por ocasião da CPMI, ninguém está falando desse assunto. Ninguém está falando, por exemplo, da questão dos Correios, que davam lucro no governo do presidente Bolsonaro e hoje estão praticamente destruídos. Ninguém está falando da questão dos fundos de pensão, ninguém está falando da questão fiscal do Brasil, que é grave. Então nós queremos a votação da anistia até para que nós possamos tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Vocês expuseram isso ontem para o senador Davi, eu suponho. Ele se comprometeu a pautar a anistia se ela chegar da Câmara? Ontem a pauta com o senador Davi foram os assuntos correlatos ao Senado da República, que são os 2 que eu coloquei anteriormente, que é do Marcos Duval e essa questão específica do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo a nossa parte. A legislação e a Constituição determina que é uma ação discricionária do presidente. Só que o presidente, ele governa pares. Isso aqui não é questão hierarquizada. Ninguém é maior do que ninguém. Todo senador é igual. Então é evidente que o senador Davi vai se pautar pelo ambiente político. Na hora em que a maioria do Senado se posiciona, não tenha dúvida que isso vai pesar na posição do senador Davi.